Ela queria uma aventura, mas sua obsessão custaria muito mais do que imaginava. Em meio a um jogo de desejo, segredos e traição, a busca desenfreada pelo proibido levou essa história a um desfecho sombrio. Em sua obsessão sexual com o pai do noivo custou a vida, você conhecerá os detalhes perturbadores de um caso real que expôs as profundezas da ambição e do desejo, onde as escolhas impulsivas transformaram uma relação familiar em uma tragédia irremediável. Prepare-se para uma história que revela até onde alguém pode ir em busca de poder e satisfação, e como esse caminho pode levar a uma queda devastadora. Antes de entrarmos nos detalhes dessa história sombria, confira se já está inscrito no canal. Nos próximos vídeos, vamos trazer casos reais como este, onde escolhas impulsivas e segredos proibidos levaram a consequências devastadoras. Essas histórias servem de alerta sobre os perigos da ambição e das relações que escondem riscos invisíveis. Inscreva-se agora e não perca os próximos vídeos. Você verá até onde a busca por poder e satisfação pode levar. Ezra Blackwood, um sucesso que custou caro. Ezra Blackwood era um nome que causava respeito. Para todos que olhavam de fora, ele era a imagem perfeita do sucesso. Um empresário destemido, visionário, que construíra uma das maiores empresas de tecnologia da América, praticamente do zero. Blackwood Innovations não era apenas uma empresa. Era um império que Ezra tinha erguido com as próprias mãos. Cada decisão, cada passo, cada sacrifício o levaram a um status que poucos alcançam. Mas o preço desse sucesso era algo que ninguém via. Por trás do homem de negócios brilhante, havia uma história marcada por sacrifícios profundos, especialmente no que dizia respeito à sua família. Às vezes, os segredos mais sômbrios se escondem por trás de vidas aparentemente perfeitas. Nesta história, vamos ver como uma obsessão arriscada e uma busca impensada por aventura resultaram em um destino devastador e trágico. Você sabe identificar quando alguém está cruzando limites perigosos em busca de poder e satisfação? No primeiro comentário fixado, eu deixei o livro Como Identificar um Potencial Psicopata no Seu Dia a Dia, para você pegar agora e descobrir os sinais que podem salvar você de armadilhas semelhantes. Ezra cresceu em uma família de classe média, onde a luta por uma vida melhor era o que movia todos os seus sonhos. Desde jovem, ele sabia que queria algo além do que seus pais tinham conseguido. Seu talento para os negócios foi se revelando aos poucos. E aos 30 anos, Ezra fundou a Blackwood Innovations. Mas a jornada até o topo não permitiu que ele olhasse para o lado. O trabalho interminável, as noites sem dormir, os planos ambiciosos, tudo isso tomava sua energia e foco. Nada, nem ninguém, parecia mais importante do que aquele objetivo. E nessa busca desenfreada, ele acabou sacrificando o que talvez fosse seu maior bem, o relacionamento com sua esposa e principalmente com seu único filho, Liam. A esposa de Ezra, Evelyn, era uma mulher bondosa e paciente, que amava o marido, mas que muitas vezes se via sozinha no casamento. Com o tempo, a distância entre eles só aumentou. Ela tentou preencher o vazio com o cuidado de Liam, mas era claro que o garoto também sofria com a ausência do pai. Liam via Ezra como uma figura distante, uma presença quase mítica que aparecia apenas nos momentos mais formais, como aniversários e feriados, mas que nunca estava verdadeiramente presente. Os anos se passaram e o sucesso de Blackwood Innovations continuou a crescer, assim como a distância emocional entre Ezra e sua família. Quando Evelyn foi diagnosticada com câncer, Ezra foi pego de surpresa. O trabalho o consumia tanto que ele não percebera os sinais de que algo estava errado. Embora tenha tentado estar presente durante o tratamento dela, já era tarde demais para reparar anos de ausência e descaso. Evelyn faleceu em 2010, deixando Ezra e Liam completamente perdidos, cada um tentando lidar com a perda à sua maneira. Foi apenas após a morte de Evelyn que Ezra, finalmente, sentiu o peso do que havia deixado para trás. A perda da esposa o fez olhar para Liam e perceber que o menino, agora um jovem adulto, era praticamente um estranho. Em uma tentativa de reaproximar-se, Ezra passou a cercá-lo de apoio financeiro, a ajudá-lo a fazer contatos, a inseri-lo no mundo dos negócios. Ele esperava que isso criasse uma ponte, mas era como tentar remendar um tecido já muito rasgado. Liam carregava mágoas profundas, ressentimentos que haviam se acumulado com o tempo e que não podiam ser resolvidos com dinheiro. Liam queria uma conexão real, uma relação autêntica com o pai. Algo que Ezra, apesar de todos os seus esforços, parecia incapaz de oferecer. O
distanciamento emocional entre eles era um abismo difícil de ser superado. E assim, enquanto Ezra continuava a buscar redenção, Liam tentava encontrar uma maneira de viver sob a sombra de um pai que, para ele, sempre parecia estar mais interessado no sucesso do que na família. Essa relação fria e distante entre pai e filho era como uma ferida aberta, que nunca se curava e só parecia se aprofundar com o tempo. E seria justamente esse vazio, essa falta de conexão verdadeira entre os dois, que daria início a uma tragédia devastadora, um acontecimento que mudaria para sempre o destino da família Blackwood. Liam Blackwood, vivendo na sombra do pai. Liam Blackwood cresceu observando a figura grandiosa de seu pai, dominando tudo à sua volta. Ele era o filho de Ezra Blackwood, herdeiro de um império, e isso pesava sobre ele como uma responsabilidade impossível de carregar. Para muitos, parecia que Liam tinha a vida ideal, acesso aos melhores colégios, oportunidades de viagens, o nome Blackwood abrindo portas por onde quer que passasse. Mas para Liam, essa sombra era sufocante. Desde jovem, Liam sentia que nunca conseguia ser bom o bastante. Não importava o quanto se esforçasse, as comparações com o pai eram inevitáveis. Ele não queria seguir o mesmo caminho de Ezra, mas o peso das expectativas, tanto de seu pai quanto do mundo, o pressionava a buscar algo extraordinário. Assim, Liam começou a arriscar em seus próprios negócios, na esperança de construir algo seu e, finalmente, encontrar uma identidade fora da sombra do pai. A primeira tentativa foi um restaurante, algo bem diferente do mundo tecnológico em que o pai vivia. Ele estava animado, certo de que encontrara um caminho próprio. Investiu cada pedaço de seu coração, trabalhando longas horas, tentando fazer o negócio crescer. Mas em poucos meses, os problemas financeiros começaram a surgir. Falta de experiência, má administração. O restaurante não durou muito, e o sonho se desfez. Foi um golpe duro, e Liam se culpou pela falha. Mas ele não desistiu. Em vez disso, partiu para um novo projeto. Uma startup de tecnologia, um aplicativo que ajudaria pequenas empresas a gerenciar inventários. Liam pensou que desta vez estaria no caminho certo, mais alinhado com o que o pai fazia. Ele se cercou de uma pequena equipe, trabalhou noites e noites, até o ponto de exaustão. Porém, novamente, as dificuldades vieram. A pressão dos investidores, a falta de capital, os erros de planejamento, tudo desmoronou novamente, deixando Liam frustrado e desgastado. O peso das expectativas pode se tornar uma sombra sufocante, como a que envolvia Liam e seu desejo de construir algo próprio longe do nome do pai. Pequenos sinais de desgaste, às vezes imperceptíveis, podem se tornar um abismo emocional profundo. Identificar esses sinais é essencial para evitar o colapso silencioso que tantas pessoas enfrentam. Pensando nisso, deixei no primeiro comentário fixado um livro que pode ajudar você a entender melhor os sinais de pressão emocional e manipulação. Como identificar um potencial psicopata no seu dia a dia. Pegue o seu livro agora e fique atento aos sinais antes que seja tarde demais. Essa sequência de fracassos começou a mexer profundamente com ele. Cada vez que um negócio falhava, ele sentia como se estivesse provando a todos, e principalmente a si mesmo, que nunca conseguiria ser como o pai. Ele queria ser reconhecido por seu próprio valor, mas o mundo parecia sempre lembrar que ele era apenas o filho de Ezra Blackwood. E quanto mais tentava escapar dessa imagem, mais ele se afundava na própria insegurança. Finalmente, em uma última tentativa de encontrar um rumo, Liam abriu uma agência de marketing digital. Não era um negócio gigantesco, mas dessa vez ele conseguiu alguma estabilidade. A agência era moderadamente bem-sucedida, como ele gostava de dizer, embora estivesse longe dos padrões grandiosos que o nome Blackwood sugeria. Liam sabia que seu pai via isso como uma ocupação menor, algo muito aquém do que esperava para o filho. Com o tempo, Liam começou a se sentir derrotado. Ele se via cercado pelas expectativas não atendidas, pelas comparações inevitáveis, pela sensação de fracasso que parecia seguir cada passo seu. A sombra de Ezra Blackwood estava sempre lá, pairando sobre ele, lembrando de suas limitações. Mesmo em momentos de calmaria, quando ele conseguia manter a agência funcionando, sentia que nunca seria suficiente. E no fundo, Liam ansiava por algo que fosse só dele, uma vida livre daquela pressão. Esse sentimento de inadequação que ele carregava era como uma ferida aberta que pulsava toda vez que lembrava dos fracassos. Ele estava preso em um ciclo de autocrítica, cada vez mais isolado, com uma crescente sensação de que nunca encontraria o próprio caminho.
Foi nesse ponto, em meio a esses sentimentos, que Liam conheceu Melody Sinclair. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu uma faísca de esperança, como se finalmente tivesse encontrado alguém que o via como ele era, apenas Liam, e não o filho de Ezra Blackwood. Essa nova relação parecia ser o que ele tanto buscava, uma vida onde ele não precisava se provar, onde poderia ser visto e valorizado pelo que era. Mas essa esperança não duraria muito. Na verdade, ele estava prestes a descobrir que Melody também era uma peça em um jogo muito mais perigoso do que ele imaginava. Melody Sinclair, a ambição encantadora. Melody Sinclair era o tipo de pessoa que não deixava o passado definir quem ela seria. Criada em um lar desestruturado, uma mãe adolescente e um pai ausente, ela teve uma infância marcada por dificuldades e incertezas. Passou por diferentes lares e escolas, sempre em busca de alguma estabilidade que nunca parecia chegar. Mas Melody era resiliente. Desde cedo, aprendeu que para sobreviver, precisaria lutar por cada pequeno pedaço de segurança que conseguisse conquistar. Com o passar dos anos, Melody desenvolveu um instinto de sobrevivência aguçado. Ela estudava, trabalhava e se esforçava como poucas pessoas faziam. Sonhava com uma vida melhor, e para ela, o sucesso era o único caminho. Melody queria algo que fosse sólido, que lhe desse o conforto e a segurança que nunca teve. Conseguiu uma bolsa para estudar em uma universidade respeitada em Boston, onde continuou batalhando para manter suas notas e, ao mesmo tempo, trabalhar para pagar suas despesas. Entre empregos de meio período e noites viradas, ela se destacou e conseguiu um estágio em uma prestigiada firma de marketing logo após a formatura. Essa oportunidade foi um divisor de águas na vida de Melody. Ela começou a se destacar por sua inteligência e carisma, subindo rapidamente na empresa. Mas por mais que sua carreira estivesse evoluindo, algo ainda parecia faltar. Melody ansiava por estabilidade, mas também desejava reconhecimento, o tipo de respeito e influência que apenas um nome poderoso poderia trazer. Agora pense, você já se viu ou conheceu alguém que, em uma situação onde queria tanto alcançar um objetivo, que deixou de lado quem realmente era? Já se envolveu em algo que parecia oferecer segurança e estabilidade, mas que no fundo lhe custou mais do que esperava? Assim como Melody, às vezes somos atraídos por aquilo que parece promissor, mas que nos leva a caminhos perigosos. Compartilhe sua experiência ou reflexões aqui nos comentários. Sua história pode ajudar outras pessoas a refletirem antes de se perderem em escolhas arriscadas. Foi então que conheceu Liam Blackwood. Eles se encontraram casualmente em uma cafeteria e, ao ouvir o sobrenome, Melody soube imediatamente de quem ele era filho. Os Blackwood eram conhecidos e admirados no mundo dos negócios, e o pai de Liam, Ezra, era praticamente uma lenda. Melody viu naquela oportunidade algo muito maior do que um simples encontro. Ela viu uma possibilidade de finalmente acessar o mundo ao qual sempre desejou pertencer. Nos encontros seguintes, Melody foi gradualmente conquistando a confiança e o coração de Liam. Ele era diferente do que ela esperava. Em vez de um homem confiante e seguro, encontrou alguém um pouco perdido, uma alma gentil que lutava contra a sombra de expectativas que nunca conseguia atender. E, embora Melody realmente gostasse de Liam, vendo nele uma bondade rara, ela também sabia que o relacionamento poderia abrir portas para algo ainda maior. Com Liam, ela poderia finalmente ter o que sempre sonhou: status, segurança e, acima de tudo, uma chance de entrar na vida da família Blackwood. À medida que o relacionamento deles se aprofundava, Melody começou a frequentar jantares e eventos onde encontrava figuras da alta sociedade. Ela era vista ao lado de Liam e se tornava gradualmente parte do círculo que ele frequentava. No entanto, a tentação de chegar ainda mais perto do topo era algo que Melody não conseguia ignorar. Ela sabia que o caminho até o coração do Império Blackwood passava por alguém além de Liam. Passava por Ezra Blackwood, o homem que construíra tudo aquilo. Ezra a fascinava. Ao conhecê-lo em um evento beneficente organizado pela Blackwood Innovations, Melody ficou encantada pela confiança e o magnetismo do pai de Liam. Ezra era o que Liam tentava ser, mas com uma imponência natural, um carisma que dominava a sala. Ele era o tipo de pessoa que não precisava pedir atenção, pois ela vinha até ele. Em uma conversa casual, Ezra e Melody falaram sobre temas que Liam nunca gostara: literatura, viagens, arte. Era claro para ela que Ezra era um homem de muito mais profundidade do que sua fachada empresarial revelava.
E ao final daquela noite, algo mais começou a germinar em seu coração. Uma atração proibida e perigosa. Apesar de se importar com Liam, Melody não conseguia evitar os pensamentos que a levavam a imaginar uma vida ao lado de Ezra. Seria a realização de todos os seus desejos. Ela se perguntava se estava sendo injusta, se seus sentimentos não eram genuínos. Mas toda vez que lembrava das dificuldades que enfrentou, da constante luta pela sobrevivência, aquele lado ambicioso dela ressurgia, lembrando-a de que ninguém se preocupava com suas escolhas, desde que fossem boas para ela. Liam parecia encantado e nunca suspeitou das ambições de Melody, e a cada passo mais próximo da família Blackwood, ela sentia que estava cada vez mais perto do que sempre desejou. O destino, porém, estava para testar o limite dessa ambição. Em breve, ela se veria presa em um jogo onde as apostas seriam muito maiores, colocando em risco tudo o que ela havia construído até ali. E dessa vez não haveria retorno. A atração proibida foi em uma noite de outono, durante a glamourosa gala beneficente organizada pela Blackwood Innovations, que Melody e Ezra finalmente se encontraram sozinhos em um cenário que parecia conspirar a favor de algo inevitável. A mansão estava cheia de luzes suaves, música ao fundo e risadas discretas ecoando entre os convidados. Liam estava presente, claro, circulando nervoso entre investidores e tentando garantir o apoio de potenciais parceiros. Melody, vestida com um longo vestido esmeralda que brilhava sob as luzes, deslizava ao lado de Liam, cumprimentando pessoas e sorrindo, mas ao mesmo tempo sentia seu olhar ser atraído por uma presença forte e silenciosa, Ezra Blackwood. Enquanto Liam se afastava por um instante, Ezra e Melody trocaram um olhar rápido, mas intenso, que dizia mais do que palavras jamais poderiam. Ezra, com seu terno perfeitamente ajustado e os cabelos grisalhos cuidadosamente penteados, irradiava confiança e magnetismo. Havia algo entre eles, um entendimento silencioso, como se um segredo mútuo estivesse prestes a ser revelado. No meio do evento, os dois se encontraram casualmente em uma das salas laterais da mansão. Foi uma conversa que começou de maneira inocente, quase como um jogo de palavras. Falaram sobre arte, literatura, sobre o que os atraía na vida e o que os movia. À medida que a conversa avançava, eles foram se aproximando, em um círculo que parecia diminuir cada vez mais. Melody sentia que cada palavra de Ezra era como uma chave destrancando uma porta dentro dela, uma porta que nunca tivera coragem de abrir. Ezra, por sua vez, encontrava em Melody uma vitalidade que não experimentava há anos, uma energia que o fazia se sentir vivo de novo, algo que ele não sentia desde os tempos em que estava ao lado de sua falecida esposa, Evelyn. Com o coração acelerado e a respiração contida, eles se olharam nos olhos por um instante que pareceu durar uma eternidade. E então aconteceu. Não precisaram dizer nada. Os dedos de Ezra tocaram levemente a mão de Melody, e ambos souberam que haviam cruzado uma linha invisível que jamais poderia ser desfeita. A atração era intensa, quase irresistível, e naquele momento, qualquer culpa foi varrida pela onda de emoção e desejo que os envolvia. Nos dias que se seguiram, os dois tentaram racionalizar o que sentiam. Ezra, mesmo sendo um homem meticuloso e racional, estava profundamente enredado na atração por Melody. Ela o fazia sentir-se jovem, desejado e, mais do que isso, compreendido. Melody, por outro lado, ainda gostava de Liam e, de alguma forma, queria manter o relacionamento, mas sentia-se incapaz de se afastar de Ezra. O poder e a confiança que ele emanava eram intoxicantes, e ela estava cada vez mais presa naquela teia de sentimentos confusos. As trocas entre eles se tornaram cada vez mais arriscadas. Começaram com olhares prolongados, conversas sussurradas e encontros furtivos. Logo passaram a se encontrar em locais discretos, cafés escondidos, parques quase desertos, e até mesmo na mansão dos Blackwood, em horários em que sabiam que Liam estaria fora em compromissos de trabalho. Cada momento que passavam juntos era um jogo perigoso, um risco que se tornava viciante. A cada toque e a cada encontro a culpa parecia aumentar, mas ao mesmo tempo algo mais forte os impulsionava. Ezra estava dividido entre a lealdade ao filho e a paixão arrebatadora que sentia por Melody. Melody, por sua vez, sabia que estava trilhando um caminho sem volta, mas sentia que não conseguia escapar do magnetismo de Ezra. Ela tentava dizer a si mesma que tudo aquilo era apenas uma fase, um desejo passageiro, mas sabia que era mais profundo que isso. A atração proibida os dominava, e ambos aprenderam a viver uma vida dupla. Em público, agiam como se nada tivesse mudado,
mantinham a discrição, trocando apenas olhares breves e sorrisos contidos. Mas em privado, mergulhavam em uma conexão tão intensa que parecia transcender qualquer laço de sangue, qualquer regra moral. Estavam emaranhados em um segredo que ameaçava consumir não apenas a relação deles, mas tudo ao redor. E a cada encontro, a linha entre o que era certo e errado tornava-se mais tênue, como se o mundo ao redor estivesse prestes a ruir, apenas esperando o momento certo para desmoronar. Eles sabiam que estavam jogando com fogo, mas, presos em uma armadilha de paixão e ambição, não conseguiam ou não queriam parar. A desconfiança de Liam cresce. Aos poucos, Liam começou a notar que algo estava diferente em Melody. Ele sempre a conhecera como uma pessoa vibrante, presente, com um sorriso fácil e um brilho no olhar. Mas de repente, ela parecia distante, como se estivesse com a cabeça em outro lugar. Durante os jantares que compartilhavam, Melody ficava absorta em pensamentos, mexendo na comida sem muito apetite. Em conversas, ela sorria de forma vaga, e quando ele perguntava se estava tudo bem, respondia rapidamente, tentando mudar de assunto. Às vezes, a linha entre o certo e o errado começa a se apagar, e pequenos sinais mostram que algo muito maior está se desenrolando. Um olhar, uma ausência inexplicável ou uma resposta evasiva podem ser indícios de que algo está profundamente errado. Esses sinais são valiosos e muitas vezes ignorá-los pode custar caro. Para te ajudar a identificar essas pistas antes que seja tarde demais, deixei um livro essencial fixado no primeiro comentário. Como identificar um potencial psicopata no seu dia a dia. Pegue o seu agora e aprenda a reconhecer os sinais ocultos que podem salvar você e aqueles ao seu redor. Essas mudanças começaram a incomodar Liam, mas a princípio ele pensou que talvez fosse apenas estresse do trabalho. Melody era uma mulher ambiciosa, dedicada, e ele sabia que ela enfrentava desafios na agência onde trabalhava. Porém, à medida que os dias passavam, as ausências e desculpas começaram a se multiplicar. Melody, que sempre fora pontual, começou a chegar atrasada nos encontros, inventando desculpas sobre reuniões intermináveis ou trânsito inesperado. Liam tentou ignorar os sentimentos que surgiam, dizendo a si mesmo que estava exagerando, mas não podia ignorar o desconforto que crescia em seu peito. Aos poucos, sua insegurança começou a se transformar em dúvida. Ele percebeu que Melody às vezes deixava a sala para atender ligações que pareciam urgentes demais para serem adiadas. Em algumas ocasiões, flagrou-a enviando mensagens com um sorriso discreto, e assim que notava sua presença, ela rapidamente guardava o celular, dizendo que era apenas algo do trabalho. Mas havia algo em seu comportamento que não parecia certo. O ápice de sua desconfiança veio numa noite em que Liam sentiu um aroma desconhecido na bufanda de Melody, algo marcante, um perfume que ele nunca sentira antes e que evocava uma vaga lembrança que ele não conseguia identificar. Aquele detalhe o atormentou por dias, até que finalmente decidiu fazer o que nunca imaginou ser capaz: investigar Melody. Ele passou a reparar em tudo o que ela fazia, nos lugares que ela frequentava e nas desculpas que ela inventava. E cada detalhe que encontrava, cada inconsistência, aumentava sua angústia e a certeza de que algo estava profundamente errado. E numa noite de insônia, Liam tomou a decisão que mudaria o rumo daquela situação. Decidido a descobrir a verdade, ele contratou um detetive particular. Esse passo lhe trouxe um misto de alívio e culpa. Alívio por saber que finalmente teria respostas, e culpa por desconfiar da pessoa em quem mais confiava. Ele se sentia dividido, mas a dor da dúvida já era insuportável. O detetive começou a segui-la discretamente, documentando seus passos e anotando qualquer detalhe que pudesse parecer suspeito. E não demorou para que os primeiros relatórios começassem a chegar. Eram informações aparentemente triviais. Melody saía de um café, visitava uma galeria de arte ou caminhava sozinha em um parque. Mas o que chamou a atenção de Liam foi o fato de que em alguns desses lugares, Melody não estava só. As fotos que o detetive trazia mostravam Melody conversando com alguém que Liam conhecia muito bem, mas que nunca imaginara ver ao lado de sua namorada, seu próprio pai, Ezra Blackwood. E embora tentasse convencer-se de que eram apenas encontros casuais, algo no comportamento deles, na proximidade, nas expressões de Melody e Ezra, sugeria uma intimidade que ia além de uma conversa casual. A cada novo encontro registrado, Liam sentia a dor da traição se aprofundar, transformando-se em raiva e desespero. Seu mundo parecia desmoronar, e ele não sabia mais em quem confiar.
A suspeita que começou como um pequeno incômodo, agora se tornava uma certeza amarga. Ele sabia que estava prestes a descobrir uma verdade que mudaria para sempre sua vida e seu relacionamento com as duas pessoas mais próximas a ele. Essa descoberta o deixava sem chão, mas a necessidade de respostas era mais forte. Ele sabia que a verdade estava prestes a emergir, e mesmo com o coração pesado, decidiu que enfrentaria o que viesse, sem imaginar que as revelações à sua frente trariam consequências trágicas e irreversíveis. A descoberta e a confrontação. Depois de semanas alimentando sua desconfiança e acumulando provas, Liam estava cada vez mais impaciente. Suas suspeitas já haviam se transformado em uma certeza devastadora, mas ele precisava ver com seus próprios olhos para, enfim, confrontar Melody e seu pai. Em uma manhã abafada de agosto, o detetive particular que Liam havia contratado notificou de uma descoberta importante. Melody estava a caminho de uma casa de praia nas redondezas da cidade, uma das propriedades exclusivas da família Blackwood. Liam soube então que era o momento da verdade. Disfarçando sua angústia, ele disse a Melody que teria um compromisso de trabalho naquele dia, mas, na realidade, seguiu o carro dela, tomando cuidado para não ser visto. O caminho até a casa de praia parecia interminável, e a cada quilômetro seu coração batia mais forte. Em um canto de sua mente, ainda havia uma pequena esperança de que ele estivesse enganado, de que aquilo tudo fosse apenas um mal-entendido. Mas ao se aproximar da casa e estacionar de forma discreta, ele viu algo que tirou qualquer dúvida: o carro de seu pai, estacionado na entrada. Liam permaneceu imóvel por um instante, as mãos tremendo no volante, tentando processar o que aquilo significava. Ele sentiu um misto de raiva e decepção se apoderar de seu corpo, como se um peso o puxasse para baixo, mas ao mesmo tempo uma força primitiva o empurrava para agir. Ele saiu do carro e caminhou até a casa. A porta estava destrancada, como se nenhum dos dois esperasse ser interrompido ali, naquele refúgio secreto. Dentro da casa, o silêncio era quebrado apenas pelo som das ondas batendo contra a praia ao fundo. Liam avançou lentamente, ouvindo murmúrios abafados que vinham do andar de cima. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior. Subindo as escadas, ele se aproximou do quarto e, ao abrir a porta, se deparou com a cena que, até aquele momento, só existia em seus piores pesadelos. Melody e seu pai, Ezra juntos, em um momento de intimidade inegável. O choque o atingiu como uma onda, mas rapidamente foi substituído por uma fúria incontrolável. Sem pensar, ele gritou, fazendo com que os dois se separassem imediatamente, com expressões de pavor e surpresa nos rostos. Melody tentou se cobrir, enquanto Ezra ficava paralisado, sem palavras. Como vocês puderam fazer isso comigo? Liam rugiu, sua voz carregada de dor e incredulidade. Você é meu pai. E você, Melody? Eu confiei em você, amava você. Como foram capazes de me trair dessa forma? As palavras saíam como facas, cortando o silêncio da sala e atravessando cada um dos presentes. Ezra tentou acalmar a situação, levantando as mãos em um gesto de apaziguamento, mas Liam estava fora de controle. Ele avançou, agarrando o pai pela gola da camisa, os olhos cheios de lágrimas e raiva. Você não tem ideia do quanto eu tentei ser digno do seu respeito. E agora eu descubro que você tira de mim a única pessoa que pensei que me amava. Melody, também em lágrimas, tentou intervir, estendendo a mão para tocar Liam, mas ele afastou com um olhar de desprezo. Eu não quero ouvir nada de você. Não há nada que possa justificar essa traição. As acusações ecoavam pelo quarto, e a tensão no ar era quase palpável. Liam, tomado pela dor e pela fúria, finalmente lançou um soco contra Ezra, que tentou se esquivar, mas foi atingido. A briga se tornou uma luta física e emocional, com pai e filho trocando golpes enquanto Melody assistia, horrorizada, incapaz de intervir. Tudo o que fiz foi para tentar me aproximar de você, gritou Ezra, a voz embargada de um misto de culpa e frustração. Mas você nunca soube reconhecer isso, Liam. Sempre foi ingrato. Você nunca foi um pai para mim, Liam rebateu, a voz embargada pelas emoções. Você sempre colocou seu império acima de tudo e de todos. Nem agora consegue ver o que fez. As palavras cortantes pareciam encher o ar de amargura, como se cada frase fosse um golpe mais doloroso do que o anterior. A briga física logo perdeu força, mas o ressentimento e a dor eram claros. Por fim, Liam, exausto e com o rosto vermelho de raiva e lágrimas, olhou para Melody com um último olhar de desprezo. Espero que tenham encontrado o que queriam, ele disse, antes de sair da casa e descer as escadas,
deixando para trás um pai em silêncio e uma mulher devastada pela culpa. A dor daquela traição ficaria para sempre marcada nele, assim como o peso da verdade que agora conhecia. Ele sabia que dali em diante, nada seria o mesmo. A sombra de seu pai, que ele sempre tentara vencer, agora havia destruído a única coisa que ele ainda valorizava: a tragédia. A discussão entre Liam e Ezra havia chegado a um ponto sem volta. As palavras trocadas não podiam ser retiradas, e cada uma delas havia rasgado ainda mais fundo as feridas que ambos carregavam. Liam, tomado pelo ódio e pela decepção, lançou ao pai a verdade de tudo o que sentia, de todas as expectativas frustradas, da ausência constante, do desprezo. Ezra, por outro lado, defendia-se como podia, ainda que suas palavras revelassem um misto de culpa e raiva reprimida. A sala parecia envolta em um peso sombrio, enquanto Melody, em pânico, observava tudo com lágrimas escorrendo pelo rosto, sabendo que qualquer intervenção sua apenas pioraria a situação. A briga se acalmou por um momento, com Liam olhando fixamente para Ezra, e Ezra o fitando de volta, em silêncio. Mas quando Liam se virou em direção à porta para sair, jogou mais uma frase dura, uma sentença final que atingiu Ezra como uma bofetada. Você sempre foi um homem vazio. Um pai que nunca mereceu nada disso. Essas palavras foram um gatilho para Ezra. Em um momento de fúria impulsiva, ele avançou em direção a Liam, segurando-o pelo braço. Você não sabe nada sobre o que eu fiz por você, ele gritou, a voz entrecortada pelo desespero. Liam tentou se soltar, mas o impulso de Ezra, carregado pela raiva e pelo peso da culpa, fez com que o empurrasse com força, talvez mais do que ele pretendia. Liam perdeu o equilíbrio, e em um segundo que pareceu se alongar em câmera lenta, ele tropeçou, recuando em direção à sacada. A sala ficou em silêncio absoluto, exceto pelo som oco dos pés de Liam batendo contra o chão ao tentar se firmar. E então, em um instante aterrorizante, ele tombou para trás, despencando da sacada. Ezra e Melody assistiram paralisados, enquanto Liam caía do terceiro andar, o corpo girando no ar antes de atingir o chão com um impacto brutal. O som de seu corpo se chocando contra o piso de concreto ecoou pela casa, cortando o ar como uma faca, seguido apenas pelo silêncio frio e vazio que pairou no ambiente. Ezra não se moveu, ele mal conseguia processar o que acabara de acontecer. Melody, em choque absoluto, levou as mãos à boca, o rosto desfigurado pelo horror. Lá embaixo, o corpo de Liam estava imóvel, deitado de forma grotesca sobre o chão, cercado por um halo de sangue que lentamente começava a se expandir. O impacto da queda havia sido fatal. Seu único filho, o homem que ele tentara desesperadamente se reaproximar, agora jazia morto por sua própria mão, em um momento de impulso que mudaria suas vidas para sempre. Desesperado, Ezra correu até a sacada, olhando para baixo, e por um segundo tudo o que sentia era uma enorme e irreparável perda. Mas quando Melody se aproximou, ainda chorando e sem saber o que fazer, o choque deu lugar ao pânico. A mente de Ezra começou a funcionar rapidamente. Ele sabia que se não fizesse algo, tudo que havia construído estaria acabado. Seria considerado responsável pela morte do próprio filho, uma tragédia pessoal que logo viraria um escândalo público. Precisamos pensar, precisamos resolver isso de uma forma que não nos envolva, disse ele com uma voz rouca e desesperada, agarrando o braço de Melody. Ela o olhou com horror, incapaz de acreditar no que ele estava sugerindo, mas Ezra continuou. Se descobrirem que foi um confronto, um empurrão, a imprensa, a polícia, ninguém vai acreditar que foi um acidente. O peso das palavras pairava sobre eles. Melody, entre o medo e a culpa, hesitou, mas percebeu que estava tão envolvida na situação quanto Ezra. Em um acordo silencioso e sombrio, os dois começaram a planejar como ocultariam o que realmente havia acontecido. Elaboraram rapidamente uma narrativa na qual sugeriam que Liam havia bebido excessivamente e, em um momento de descontrole emocional, acabou caindo da sacada. Ezra e Melody interpretariam o papel de um pai preocupado e da namorada devastada que tentaram ajudá-lo, mas que foram incapazes de evitar o acidente. Enquanto a noite avançava, eles limparam qualquer evidência que pudesse sugerir uma briga, rearranjaram a cena e se prepararam para o interrogatório inevitável. Cada detalhe tinha que ser meticulosamente pensado. Ezra sabia que qualquer deslize poderia condená-los. Quando a polícia chegou, acionada por vizinhos que ouviram o grito de Melody, Ezra e ela já estavam com suas versões prontas, tentando demonstrar tristeza e choque com a morte trágica de Liam.
Ezra, controlado como nunca, relatou a história com uma tristeza calculada, descrevendo Liam como alguém emocionalmente abalado. Melody, ainda trêmula, corroborou cada palavra, acrescentando detalhes que davam verossimilhança à versão deles. O plano parecia estar funcionando, mas ambos sabiam que haviam cruzado uma linha da qual jamais poderiam retornar. Cada palavra que diziam, cada lágrima que derramavam, era apenas mais uma camada de um disfarce que, no fundo, ambos temiam não conseguir sustentar para sempre. E enquanto os policiais se afastavam, satisfeitos com o depoimento preliminar, Ezra e Melody trocaram um olhar pesado, compreendendo que, a partir daquele momento, suas vidas estavam entrelaçadas para sempre, em um segredo que custaria muito mais do que qualquer um deles havia imaginado. A verdade vem à tona. A princípio, tudo parecia estar de acordo com o plano. A versão de Ezra e Melody sobre a queda acidental de Liam parecia crível, especialmente com o histórico emocional que inventaram para ele. A polícia acreditou na história inicial, registrando o caso como uma tragédia familiar em que, aparentemente, um filho perturbado tinha se perdido em suas emoções, resultando em um acidente fatal. No entanto, conforme os dias passavam e a investigação se aprofundava, pequenos detalhes começaram a emergir. Detalhes que no início pareciam insignificantes, mas que juntos formavam um quebra-cabeça mais sombrio. A primeira inconsistência veio dos relatórios forenses. A análise do corpo de Liam indicava que ele havia tentado se equilibrar antes da queda, o que não era típico de alguém em um estado de embriaguez ou descontrole. Além disso, os ferimentos em seus braços e mãos sugeriam sinais de luta, de resistência, como se ele tivesse sido empurrado ou tentado se defender. Os investigadores começaram a questionar a narrativa de Ezra e Melody, e ao reexaminarem os depoimentos, perceberam que havia lacunas e contradições sutis entre o que ambos haviam dito. Um dos pontos críticos veio quando os vizinhos foram entrevistados novamente. Um deles mencionou ter ouvido uma discussão intensa pouco antes da queda, algo que Melody e Ezra não haviam mencionado. Além disso, os detetives descobriram que Liam havia contratado um investigador particular para monitorar os passos de Melody. Quando questionados sobre isso, Ezra e Melody ficaram nervosos e se enrolaram em suas respostas, mostrando sinais de ansiedade que chamaram a atenção dos investigadores. A máscara de frieza e controle começava a se desfazer. Sob pressão constante e com a mídia cada vez mais interessada no caso, Melody começou a ceder. O peso da culpa a esmagava, cada noite era pior do que a anterior e ela mal conseguia olhar para si mesma no espelho. As mentiras, as omissões, a culpa pela morte de Liam, tudo isso a atormentava. Ela estava emocionalmente exausta e a pressão dos interrogatórios aumentava a cada dia. Finalmente, em uma sessão de perguntas particularmente intensa, Melody não aguentou mais. As lágrimas escorreram pelo rosto enquanto ela admitia, em meio a soluços, a verdade sobre o relacionamento proibido com Ezra. Em um impulso, confessou que havia uma briga entre pai e filho na noite da morte de Liam e que ele havia sido empurrado. A revelação caiu como uma bomba nos investigadores, que imediatamente confrontaram Ezra com a confissão de Melody. Ezra, vendo que não havia mais como esconder a verdade, também acabou cedendo. Em um tom resignado, ele assumiu a responsabilidade pelo empurrão que resultou na queda fatal de Liam, detalhando o momento de fúria que o levou a agir impulsivamente. Ao contar a história, sua voz tremia, e era visível que, apesar de todas as justificativas, o peso da culpa era avassalador. Ezra sabia que ao tentar cobrir o crime, não só perdera o respeito do público, mas também a dignidade que construíra ao longo de toda a sua vida. Com as confissões, o caso rapidamente se tornou um escândalo público. As manchetes dos jornais estampavam o colapso de uma das famílias mais proeminentes da região, e a queda de Ezra Blackwood era tratada como uma tragédia épica. Um homem que, em sua busca por poder e satisfação pessoal, acabara destruindo tudo o que amava. Melody foi acusada de cumplicidade e obstrução de justiça, enquanto Ezra enfrentou acusações de homicídio involuntário e também de tentar encobrir o crime. O julgamento foi curto e devastador. As confissões pesaram e ambos foram condenados. Ezra recebeu uma sentença de 15 anos por homicídio involuntário, enquanto Melody foi sentenciada a 5 anos por papel no encobrimento e por mentir para as autoridades. Suas reputações foram despedaçadas. O nome Blackwood, outrora símbolo de poder e sucesso, agora era associado a traição, escândalo e tragédia.
Na cela fria e solitária, Ezra finalmente se deu conta da extensão de sua queda. O peso da culpa e a perda do filho o corroíam por dentro, e ele sabia que a marca daquela noite o assombraria para sempre. Melody, embora com uma sentença mais leve, também carregava consigo uma culpa que nenhuma pena poderia apagar. Ao tentar alcançar o que sempre desejara, uma vida de luxo e estabilidade, acabara perdendo o que restava de sua integridade e traindo o único homem que de fato se importava com ela. Assim, a verdade finalmente veio à tona, mas o custo foi alto. O império que Ezra construíra desmoronou, e para o público, aquela família jamais seria vista como antes. Se você chegou até aqui, deixe o seu like. Entender os sinais de manipulação e ambição desmedida pode até salvar vidas, impedindo que outros cometam os mesmos erros ou se envolvam em relacionamentos perigosos. Curta agora e ajude a espalhar uma mensagem de alerta e conscientização. Conclusão. A conclusão desse crime trágico revela, mais do que o desfecho de uma investigação, um complexo e profundo retrato da destruição causada pelo orgulho, pela ambição e pelo desejo desenfreado. No centro da tragédia estava Ezra Blackwood, um homem que, ao buscar poder e sucesso a qualquer custo, acabou arruinando tudo o que lhe restava de valor: sua relação com o único filho, Liam, e com ela sua própria humanidade. Esta não foi apenas a história de um crime, foi a queda de uma família e a ruína de um legado construído com sangue, suor e sacrifícios. Liam Blackwood, crescido à sombra do império do pai, sempre ansiou por algo que Ezra nunca foi capaz de lhe oferecer: uma conexão verdadeira e uma chance de se provar fora das amarras de um sobrenome poderoso. A busca de Liam por identidade e reconhecimento o levou a inúmeros fracassos, o que só aumentava sua insegurança e a frustração de viver na sombra de um pai ausente e distante. Quando ele conheceu Melody, pensou ter encontrado alguém que o enxergava pelo que realmente era. Porém, o relacionamento deles, que parecia um refúgio, acabou se tornando a armadilha que desencadearia o pior momento de sua vida. Melody Sinclair, por sua vez, representa a ambição em sua forma mais perigosa. Criada em meio a dificuldades e privações, ela cresceu com um desejo ardente por estabilidade e respeito, algo que apenas o nome Blackwood poderia oferecer. Ainda que em algum momento tenha se importado genuinamente com Liam, a tentação de estar perto de Ezra, um homem poderoso e sedutor, foi mais forte. Melody foi atraída pelo poder e pela influência que Ezra representava e, ao se entregar a essa relação proibida, traiu tanto Liam quanto seus próprios valores. Seu papel na história é um reflexo da sedução pelo poder, que muitas vezes obscurece o que realmente importa, e nesse caso, a levou a se enredar em um plano destrutivo, do qual nunca poderia sair ilesa. A culminação do triângulo de traição, ódio e ressentimento foi a briga fatal entre pai e filho, um embate final que expôs anos de mágoas reprimidas, ressentimentos e ausência de amor verdadeiro que tanto marcaram a vida dos Blackwood. No instante em que Ezra, em um momento impulsivo, empurrou o próprio filho para a morte, sua existência se reduziu ao que ele havia tentado evitar durante toda a sua vida: a perda completa e irreparável de sua família e de seu legado. Ele se viu nu diante de sua própria culpa, percebendo que o sucesso pelo qual sacrificara tudo havia se tornado sua maior prisão. A tentativa desesperada de ocultar a verdade, o plano calculado de esconder os fatos e a decisão de manipular a narrativa só intensificaram o peso da culpa sobre ambos. Ezra e Melody tentaram manter uma fachada, mas diante de uma investigação bem conduzida, cada uma de suas mentiras foi desfeita. A verdade, inevitável como sempre, emergiu e ambos tiveram que enfrentar as consequências de suas ações. A condenação de Ezra e Melody trouxe um fim oficial à investigação, mas não um encerramento para a dor e o vazio deixados pela morte de Liam. Ezra foi sentenciado a anos de prisão, tempo que serviria como punição e também como uma chance de reflexão, embora nenhuma sentença pudesse reparar a perda de seu filho ou aliviar a culpa que agora fazia parte de sua própria essência. Melody, apesar de uma pena mais leve, carregaria para sempre a marca da traição e a consciência de que suas escolhas a conduziram a um caminho de destruição irreversível. Quando a verdade finalmente vem à tona, as consequências são inevitáveis, e o peso das escolhas erradas se torna impossível de ignorar. Muitas vezes, sinais de manipulação, traição e mentiras estão presentes antes que o desastre aconteça, mas passam despercebidos. Para que você aprenda a reconhecer esses sinais,
e evite que histórias de traição e destruição se repitam, deixei no primeiro comentário fixado o livro Como Identificar um Potencial Psicopata no Seu Dia a Dia. Pegue o seu agora e proteja-se antes que as mentiras se tornem irreparáveis. Este crime, acima de tudo, foi um lembrete sombrio das consequências da ambição desenfreada e da busca por poder sem limites. Ezra Blackwood, que antes era sinônimo de prestígio, tornou-se um símbolo de orgulho, ganância e autossabotagem. Sua queda foi rápida e brutal, expondo a fragilidade do que ele acreditava ser inabalável. E você, o que acha? A ambição desenfreada sempre leva a caminhos sômbrios ou a limites que cada um pode definir. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião sobre o desfecho de Ezra e Melody. Será que eles pagaram o preço certo por suas ações? Vamos discutir as lições e alertas que esse caso nos deixa. Ao final, a história dos Blackwood serve como um trágico alerta. Em uma vida onde o amor, o respeito e a honestidade são sacrificados por status e poder, as consequências podem ser devastadoras. Esse caso não foi apenas sobre a investigação de um crime, mas sobre o fracasso de um homem em ver o que realmente importa, e sobre como essa cegueira custou a ele não apenas o respeito e o sucesso, mas o amor e a vida de seu próprio filho. A família Blackwood, outrora poderosa e admirada, se tornou um exemplo amargo do que acontece quando a busca por poder se torna mais importante que a conexão humana e a própria dignidade. Estou deixando aqui uma série de vídeos sobre crimes marcados por traição e escolhas devastadoras, assim como o caso de Ezra e Melody. Cada história traz lições valiosas para que você aprenda a identificar sinais de perigo e manipulação antes que seja tarde demais. Acompanhe os próximos vídeos e fique atento a esses casos reais. Isso pode fazer toda a diferença para proteger você e quem você ama. Obrigado por ter assistido até aqui. Inscreva-se no canal e continue recebendo os nossos próximos conteúdos. Até o próximo vídeo.